E a nova carteira de identidade nacional começa a ser emitida por todos os estados brasileiros a partir de segunda-feira. A substituição do modelo antigo pelo mais recente acontece de forma gradual e deve ser totalmente finalizada apenas em fevereiro de 2032. Para a gente entender quais são as melhorias do novo RG no que diz respeito à proteção de dados pessoais, a gente conversa agora com o doutor em administração de TI, Davis Alves, que é presidente da APDados, a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Davis, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que é que muda agora nesse novo documento? Pode dizer que a gente passa do analógico para um digital revigorado? Excelente pergunta, Gustavo. Primeiramente, uma boa noite, é um prazer aqui estar com vocês. Parabéns, Gustavo, por esse tema bem relevante aqui no Brasil, ainda mais na pauta digital. E já respondendo a sua pergunta, bem mais do que isso, tá, Gustavo? Não apenas sair do analógico para o digital, mas uma das principais, nós estamos, na verdade, diante de uma das maiores evoluções tecnológicas aqui do governo. Para quem não sabe, o Brasil, ele está entre os países mais digitais do mundo. Temos, se não me engano, o 7º ou 6º país mais digital no mundo. O que significa isso? Serviços que antes eram só por meio de acesso físico, você ir em alguma autoridade, em algum órgão para emitir, para fazer alguma solicitação de serviço, hoje já pode ser feito pela internet. Tem países que estão em primeiro lugar, como Estônia, ou segundo país, se não me engano, a Estônia, mas o Brasil está no rol de países mais digitais. Então, parabéns aí para todos os órgãos competentes, né? Essa iniciativa dessa identidade digital, né? Nós estamos falando comumente aí como RG digital, é uma iniciativa do SERPRO, que tem profissionais altamente qualificados lá. Como toda tecnologia, Gustavo, toda tecnologia, ela traz um ganho, como por exemplo, um ganho de produtividade. Se antes eram necessárias filas para atender lá, para poder tirar um documento, agora em poucos cliques a população já pode ter acesso a um novo cadastro aí de identificação. E o que compensa destacar desse cadastro é que esse não é apenas um cadastro de identificação que nem o RG, não. Por quê? Porque esse documento, ele pode unir vários cadastros, vários outros registros que as pessoas tinham. E vale falar que essa é uma evolução não apenas do RG, porque o RG antes ele era estadual, mas agora com esse documento vai ter o CPF como o cadastro único do brasileiro. Então, imagina agora um documento único, Gustavo, onde nós podemos reunir tanto o número de outras certidões, o número de outros documentos que antes eu tinha que ter acesso ao número do PIS, ao número do PASEP, ao número da carteira de trabalho. Então, é possível nós unirmos vários documentos em um só. E qual que é a grande questão? É que nós caminhamos para uma centralização dos sistemas. A principal inovação que esse cadastro único para os brasileiros traz é uma centralização do sistema, que é algo que muitos de nós aí, nós precisávamos por diversos problemas. Até, por exemplo, uma validação de um sistema. Antigamente, um sistema era uma pessoa, eu podia identificar ela por um estado, e aí em outro estado dificultaria, porque os sistemas eram aí diferentes. Agora nós estamos tendo aí uma cooperação interestadual. Era necessária uma cooperação interestadual e agora trazemos aí uma centralização. São duas palavras, Gustavo, que nós especialistas aí gostamos de trazer. Agora nós estamos falando sobre a centralização processual e a descentralização técnica, uma vez que o sistema utilizado para suportar a tecnologia desse cadastro único é o blockchain. O SERPRO desenvolveu uma tecnologia de blockchain, onde a centralização processual antes, e aí nós temos riscos para isso, antes um hacker necessitava invadir vários sistemas de bancos de dados para provocar um dano. Agora, isso é um ponto aí que nós temos que observar na proteção de dados com essa nova tecnologia, agora basta invadir um único local. Não quer dizer que é fácil invadir, até porque a tecnologia blockchain tem muito mais benefícios, mas basta, e é um risco que nós temos que nos preocupar, basta invadir um único local e aí, consequentemente, aí o hacker já pode ter acesso a vários registros de uma pessoa. Essa preocupação que os governos também têm que ter, as empresas também devem ter, porque antes o RH das empresas tinham bancos de dados separados, um banco de dados de atestado, com lá números de cartões de saúde, etc., outro banco de dados
de dados de nascimentos, agora as empresas também terão aí um único lugar que vai armazenar esse novo RG, essa nova identidade. Então, acaba sendo um pouco mais sensível, um pouco mais crítico, ter uma centralização processual, um risco maior. Por outro lado, nós temos aí também uma descentralização tecnológica. O que é a descentralização tecnológica? O blockchain é uma tecnologia que consegue armazenar em vários caminhos, em vários lugares. Fica questionável, claro, não entrando aqui em aspectos técnicos, mas fica questionável se de repente um hacker descobrir uma vulnerabilidade em um dos nós e lá tiver uma chave de criptografia, que como se fosse uma criptografia, trazendo aí à luz de modos não técnico, mas se de repente um dos nós for comprometido, de repente toda a rede de blockchain pode ser atacada, uma vez que nós sabemos que não existe segurança 100%, tá? E um ponto que mais me preocupa aqui, Gustavo, é a maior dependência que nós vamos ter agora do governo, porque uma coisa é falarmos da digitalização de um documento que uma pessoa utilizava uma vez por ano, 2 vezes por ano, como por exemplo, talvez o número do passaporte é utilizado quando você está fazendo o check-in. Agora nós vamos ter uma maior dependência porque nós usamos mais diariamente uma célula de identidade. Agora pensa comigo, você vai talvez fazer um check-in, você vai fazer um acesso a um documento, acesso a um lugar, e aí você vai precisar lá mostrar o seu cartão de identidade lá único, que agora é esse novo RG digital. Agora imagina se o sistema ficar indisponível. Não quer dizer que não existe também a possibilidade do documento impresso. Continua existindo lá a possibilidade do documento impresso, mas as pessoas que preferirem usar o documento de modo online, digital, imagina se houver uma indisponibilidade, o que nós utilizamos aí, o ataque de DDoS, que é uma das coisas aí que a tecnologia blockchain ela é suscetível. Imagina se tiver uma indisponibilidade, a pessoa precisar pegar esse check-in, precisar pegar esse documento para fazer um check-in ou algo que ela precisa se identificar. Claro. Temos uma questão, será que os governos, será que a estrutura governamental aguentará tantos acessos assim? Essa é uma questão técnica que nós perguntamos, e até também, Gustavo, a questão do governo também chamar para si a responsabilidade em proteção dos dados pessoais. Nós tivemos em 2022, agora, em 21/6 de 2022, o Tribunal de Contas da União verificou como que está o nível de proteção de dados para os órgãos federais, para os órgãos governamentais, e constatou que existe um alto risco à privacidade. Sendo mais específico, o relatório do Tribunal de Contas nos trouxe o dado que 2,9 dos sistemas, tá, do nível aí das organizações auditadas, apenas 2,9 estão em um nível aprimorado. Então, Gustavo, fica aí uma preocupação em como os governos trarão aí a proteção desses nossos dados. Ô, Davis, a gente está com o jornal apertado, finalzinho. Eu queria fazer uma última pergunta, ainda na questão de segurança. Com a centralização, agora não tendo mais cada estado emitindo um documento, isso pode ajudar a evitar coisas como aconteciam, que alguém perdia um documento e aí, de repente, na Bahia ele era procurado pela justiça porque alguém se apoderou do RG dele, e também encontrar mais fácil os criminosos, ou seja, comunicar, saber, isso vai ficar mais fácil? Com certeza, porque esse era um problema que nós tínhamos, Gustavo. Antes, com sistemas separados, deveria haver uma comunicação compartilhada, ou melhor, uma colaboração entre entidades de estados diferentes. E às vezes isso demorava, Gustavo. Com essa centralização, torna muito mais rápido a cooperação, por exemplo, entre polícias de estados diferentes. Ao invés de validar apenas um RG, que em um estado era um, em outro estado podia ser outro, basta os órgãos, por exemplo, de fiscalização, de investigação, se centrar nesse novo sistema, que fica mais fácil aí as investigações aí para ações interestaduais, Gustavo. Tá certo, Davis. Obrigado pela participação aqui, pela explicação. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado, até a próxima.